Rodrigo Bocardi classificou sua demissão da TV Globo como uma grande injustiça e confirmou que o judiciário será o caminho para obter a justiça contra a emissora. O jornalista foi demitido após 25 anos e diz que a emissora não tem provas para sustentar a acusação realizada. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Rodrigo Bocardi, aquele caso que a gente acompanhou bastante aqui no Meteoro, né, da demissão dele, que estava sendo aí acusado de estar fazendo coaching para os entrevistados e coisas desse tipo, né? Exatamente, Sophie. Ele foi acusado objetivamente de violar regras internas da empresa e estaria ali participando de compliance, que poderia ter gerado, né, muito dinheiro para ele através da sua articulação ali de coaching com entrevistados, com pessoas que seriam próximas ali, que iam fazer, né, algum tipo de matéria ali para a emissora, e isso estaria em desacordo com as regras, porque ele não poderia prestar esse tipo de atendimento, de consulta especializada para, né, bancos, para entrevistados. Ele não tinha essa condição. O contrato do Bancard. E aí a gente precisa lembrar alguma coisa, né? A gente tem que lembrar que o jornalismo, quando ele está em determinados espaços, se você se coloca numa posição de publicitário, de vender determinada ideia, uma marca, você automaticamente pode perder um pouco da sua credibilidade, porque como ele vai prestar serviço ali, por exemplo, para um banco ou para uma empresa, e depois, quando tem uma matéria, ele vai ser uma pessoa isenta em relação a falar sobre aquele tema, sobre aquela matéria. Então, sempre existiu críticas ao tipo de jornalismo que se coloca também como um publicitário, como um especialista e coach, e presta serviços para outras empresas nessa linha de vender produtos. Isso foi dito, né, pela emissora, a ideia de compliance, quando ele teve a demissão, que ele estaria em desacordo com as informações, né, com os regimentos e normas da TV Globo. Isso depois de 25 anos de trabalho. Essas normas éticas, de acordo com a emissora, teria sido, né, passado para o Rodrigo. Ele sabia das implicações, né, desse tipo de trabalho, inclusive porque ele estaria trabalhando na assessoria de comunicação de prefeituras e recebendo dinheiro de partido político, de acordo com informações que foram divulgadas pela imprensa na época, e uma das fontes é o site da Metrópolis, que a gente chegou a falar sobre isso aqui, né, Sofia, já quando aconteceu a demissão, que foi em janeiro deste ano, foi de janeiro de 2025. A emissora chegou a falar apenas, né, questões éticas e não aprofundou. Só que o Rodrigo disse que entrou na justiça e ele processou porque não tinha motivo para esse desligamento. Ele, que estava na emissora desde 99, ele estava à frente do programa Bom Dia São Paulo. Eu tenho grandes questões para não gostar do Rodrigo Bocardi, eu falo logo em seguida, uma das questões mais sérias que eu tenho para não gostar do Rodrigo Bocardi, mas ele resolveu dar uma entrevista esse final de semana e disse que entrou na justiça e que tudo que aconteceu foi uma grande injustiça, jogando ali os bastidores no ventilador. Realmente, viu, Sofia? Ele jogou aquela M no ventilador. Foi exatamente isso que ele fez. Vou te pedir para trazer um trechinho, que é um corte que está na página do Léo Dias no Instagram, porque é o trecho mais interessante. Obrigada aí o pessoal do Léo Dias, que pega os trechos mais interessantes e corta, para a gente não precisar passar o vídeo todo aqui. Cara, estaria vendendo algum tipo de seguro e tal. Cara, a minha resposta pra isso é: pegue as 2.000, 3.000 edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado. Na boa, o único cara crítico no jornal ao vivo que criticava todo mundo. Como é que ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha o comando sobre isso. Não tinha comando sobre isso. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico. E era pau todo dia.
Toda hora. O único. Se tem alguém que vendia lá, não sou eu. Cara, quanta gente tá ali que faz caras e bocas para determinados assuntos? Na boa, mas assim, não quero mais falar sobre isso. Não quero. Porque a minha fala sobre isso, ela é silenciosa e ela é jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grande de uma injustiça. Porque não existe nada que justifique aquilo. Que um cara... Então, e aí, a justiça, né, que ele fala, seria o judiciário, que vai aí tentar mediar se de fato está certo ou está errado essa demissão no Bocardi após 25 anos. Tem uma questão, tá, Sofia? É o seguinte, o Bocardi ele seria ali dono de uma agência de relações públicas que trabalhava, vou repetir, para determinados partidos políticos e também era dono de empresas que prestavam serviço para governos. Ele teria trabalhado, inclusive, no gerenciamento de crise do ex-vereador Milton Leite, acusado de ter ligações com crime organizado, que foram informações que foram vinculadas na época. Bocardi, ao todo, é dono de 3 empresas de comunicação, e a Globo sabia e tolerava, de acordo com o que ele, inclusive, falou à época da demissão, e em conversas reservadas, né, tudo tinha sido explicado para a Globo, não tinha motivo para a indignação da emissora, nem um tom não crítico que foi divulgado ali, se ele deixou de falar de alguma matéria ou não. De acordo com ele, ele sempre foi super crítico e sempre fez o seu papel corretamente. Eu vou te pedir para trazer o vídeo quando ele foi demitido, a forma que ele falou, por favor, porque é interessante como ele se coloca como alguém que está tudo certo, palatino da moral e bons costumes, e um dos mais críticos dentro da emissora. Se ele é um dos mais críticos, a gente já sabe como é a emissora, viu? Enfim. Vamos lá, Sofia. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sim, tá tudo bem. Olha só, que dia, hein? Não, mas eu quero compartilhar esse sentimento com vocês. Tá tudo bem. Não quis deixar passar tanto tempo para dar uma satisfação para vocês depois do grande susto de ontem. Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira que eu gosto, sem texto, sem nada, para agradecer. Agradecer à TV Globo, 25 anos, um quarto de século, quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa. A gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu, a gente ficou de mau humor, a gente fez tudo isso. E o principal, a gente conseguiu construir essa conexão, uma conexão crescente, forte, potente, né? De todos os dias, de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço, isso é especial. E de crítica, né? Também de cobrança, vocês também, e eu tentando ser a voz, né? A voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes, muitas vezes não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, 25 anos, com os mesmos princípios, Então, é isso que deixa a minha consciência tranquila, bem tranquila. Quero dizer para vocês que vou aparecer mais vezes por aqui, a gente vai se falar mais, a gente tá junto, não tem essa. E quem sabe também em outros lugares, dizendo bom dia, boa tarde. Opa, tô falando boa tarde antes aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser o quê? Tem um futuro bonito aí, temos muitos caminhos para percorrermos juntos. Fiquem bem, aceite essa minha tranquilidade. O agradecimento a vocês, o agradecimento à TV Globo. Boa sorte ao Bom Dia São Paulo, que continue sendo a potência que... Pronto, Sofia. A fábrica de ideias da Cris resumiu bastante o que eu já pensei em janeiro. Um chato a menos. Desculpa, eu acho, de fato, um bocado chato. Já falei quem são os meus prediletos na comunicação. Até porque ele protagonizou cenas como essa aqui. Vamos assistir, Sofia? Tênis no Pinheiros? Bolinha lá no Pinheiros? Bolinha de tênis no Pinheiros? Ou não? Você vai pegar bolinha de tênis no Pinheiros, o Rodrigo tá perguntando ou não? Não. Eu sou atleta lá do Pinheiros, jogo polo aquático. Sim, tá pensando o quê? E eu tava achando E aí, que eram Rodrigo? os meus parceiros ali que me ajudam nas partidas e tal. Jogador de polo aquático, olha que fera. Manda os parabéns pra ele e agradece já logo de cara. Agora eu entendi. E agradece... Era uma piada interna. E agradece logo de cara aí o sorrisão que ele recebeu você aí. Como é bom, como já muda a vida e tenho certeza que você sentiu isso também. Aí, ó. Ai, O Sofia. repórter ainda tentou salvar. Tentou, ele tentou, até porque ele entendeu, ele sentiu
O Bocardi, ele pergunta, né, se esse rapaz estava esperando no metrô ali, a matéria era sobre isso, questão de transporte, mobilidade. O Bocardi pergunta se ele era o apanhador de bolinhas, né, o pegador de bolinhas. E aí o repórter dá uma desconversada, finge que não ouve, e aí o Bocardi insiste sobre isso. E aí ele fala, não, eu sou atleta. Aí ele, sabe, ele desconversa. Isso, logicamente, foi visto como racismo, isso foi visto como preconceito com o jovem negro que vai ali, atravessa a cidade para chegar no Pinheiros e fazer o seu trabalho, né, que está sendo ali instruído para fazer, que é ser um jogador de alta performance, inclusive. Aí ele resolve, opa, agradece aí pelo sorrisão. Difícil, né, gente? Ele, inclusive, ele publicou, viu, Sofia, lá no mesmo período, lá em 2020, que ele foi acusado de racismo, ele ficou triste com a repercussão de preconceito, que não foi nessa linha. Falar, inclusive, sobre respeito com os pegadores, os rebatedores, porque um jovem negro indo para o Pinheiros só podia ser o pegador da bolinha, nunca que vai ser um atleta. Não existe preconceito nenhum nesse posicionamento do Bocardi, e sim, eu estou usando de ironia para com isso, mas é isso, né, Sofia? Eu acho que o jornalismo ele precisa, de fato, ser diverso, ele precisa ser ético, precisa ser honesto e ele precisa ser respeitoso para com as pessoas, só que não tem muito respeito quando a gente tem um jornalismo hegemônico, sem diversidade, sem vivências distintas, que não faz reflexão e nem faz autocrítica. Então, eu sinto a mesma coisa que a Fábrica de Ideia da Cris, que ela postou aqui, é um chato a menos, e a gente vai esperar o que o judiciário fala sobre o Bocardi, mas eu não estou sentindo falta dele na TV aberta, não. Pelo menos isso, só a Sofia. Sophie, você está mutada. Pois é, Dai. Infelizmente, você vê que na mídia hegemônica ainda tem muitos jornalistas que fazem parte aí de uma casta, de uma classe social que acaba levando eles a fazer esse tipo de absurdo que a gente viu ali, né? A gente tá falando do Bocardi, mas a gente pode falar, foi o Boris Casoy que falou dos garis, né? O William Vac, que teve aquele áudio vazado lá falando de pessoas negras. A gente pode falar da Eliane Cantanhede, que comparou as inundações no Rio Grande do Sul com a perda das joias dela, né? Assim, existe uma casta aí que se encastelou dentro do jornalismo que é bastante complicada, que são completamente desconectados do mundo real das pessoas. E isso é difícil porque são pessoas que ajudam a moldar a opinião pública, né? Eu também, sinceramente, não vou sentir falta. Pensando nisso, não vou sentir falta. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias. A live ainda não acabou.